Olá, meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o milênio. O milênio, ele será no céu ou na terra, ok? E eu escolhi aqui o comentário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no livro Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas. Deixa aqui. Então, neste vídeo nós vamos trabalhar a visão da Igreja Adventista sobre o milênio e comparar com o que diz a Bíblia Sagrada, ok? Então nós vamos trabalhar neste vídeo a visão da Igreja Adventista concernente ao milênio e vamos comparar com a Bíblia Sagrada para ver se confere. Neste livro que eu tenho aqui, nas páginas 306, vamos ver até 310, a Igreja Adventista, ela diz que o milênio será no céu. Eu vou ler aqui, por exemplo. Quando Cristo vier, que fará Ele com os santos? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí eles explicam, em outras palavras, Cristo levará para o céu, para ali viverem e reinarem com Ele durante 1000 anos. Ok, meus irmãos? Então é isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina. Que quando Cristo vier, Ele arrebatará a Igreja para o céu. E lá eles passarão 1000 anos. Em seguida, a Igreja Adventista ela ensina o seguinte sobre os ímpios. Quando Cristo vier, os ímpios serão exterminados. Todos os ímpios serão aniquilados. Olha o que ele diz aqui. Estou aqui na página 308. Quando Cristo vier, os justos serão libertados e levados para o céu. E todos os ímpios vivos serão subitamente destruídos, como foram por ocasião do dilúvio. E ainda prossegue, não haverá ressurreição geral dos ímpios, senão ao fim do milênio. Isso deixará a terra desolada e sem um habitante humano durante esse processo. Então veja aqui que a Igreja Adventista ela ensina o seguinte, os ímpios serão totalmente destruídos, não haverá nenhum habitante sobre a face da terra durante os 1000 anos. Agora é interessante o texto que a Igreja Adventista usa, não é o último, um dos textos que ela usa para descrever a situação da terra durante o milênio. Que descrição faz o profeta Jeremias da terra durante esse tempo? Então veja o texto que a Igreja Adventista vai citar. Observei a terra, em Jeremias 4, 23, 26. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia. E os céus não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Jeremias 4, 23, 26. Então a Igreja Adventista ainda ela vai comentar o versículo da seguinte forma. Por ocasião da vinda de Cristo, a terra estará reduzida a um estado caótico, a um montão de ruínas. O céu terá desaparecido como um rolo que é enrolado. As montanhas estarão removidas de seus lugares e a terra ficará em estado de escuridão, terror, desolação e deserto. Vê Isaías 24,
1 e versículo 2, Isaías capítulo 24, versos 1 e 2, e Apocalipse 6, 14 e 17. Então, você vê que a Igreja Adventista, no seu livro, que eu tenho aqui em mãos, Estudos Bíblicos, ela ensina exatamente isso, irmãos, que o milênio, os santos estarão no céu e que aqui na terra não haverá nenhum habitante. O que ela ainda diz mais? Que diz Isaías acontecerá aos ímpios nessa ocasião? E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto, nas alturas, e os reis da terra sobre a terra? E serão amontoados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. Agora veja, queridos, que quanto à prisão de Satanás, os adventistas eles trabalham a passagem de Apocalipse 20, versículos 1 a 3, que fala sobre a prisão de Satanás. O que eles dizem? O termo abismo em Gênesis 1, aqui aparece, aplica-se à terra em seu estado desolado, deserto, caótico, escuro e desabitado. Neste estado permanecerá ela durante 1000 anos. Esta será a tenebrosa prisão de Satanás durante esse período. Aqui, por entre as ossadas dos ímpios mortos e que sofreram a morte por ocasião da segunda vinda de Cristo, as cidades destruídas, os destroços e ruínas de toda pompa e poder deste mundo, Satanás terá oportunidade de refletir nos seus resultados de sua rebelião contra Deus. Mas a profecia de Isaías diz: serão visitados depois de muitos dias. Bom, resumindo, porque eu não vou ler tudo, porque nós vamos gastar o vídeo só em leitura, mas como eu sei de qual é salteada a doutrina da Igreja Adventista, então a prisão de Satanás consiste em quê? Para os adventistas, a expressão abismo, que está relacionada à prisão de Satanás, que ele foi preso no abismo, para eles, o abismo ali é a terra no seu estado caótico e desabitado. Então, os adventistas ensinam que a prisão de Satanás consiste não no habitat, que biblicamente falando significa uma região do Hades, que é chamado de Tártaro, ou de abismo, que é a prisão dos demônios. A Bíblia assim descreve. Porém, os adventistas, eles dizem que o abismo que consta em Apocalipse 20, ali é a terra em seu estado caótico e desolado, a terra desabitada. Então, para os adventistas, a prisão de Satanás consiste em ele não ter mais quem tentar. Por quê? Porque a terra está desolada, a terra está desabitada, todas as nações foram destruídas. É isso que os adventistas dizem. A partir de aqui, meus irmãos, nós vamos agora fazer uma refutação com bases na Bíblia e explicando o verdadeiro sentido de certos textos que os adventistas distorcem. Esse aqui é um vídeo refutativo, tá bom? E este vídeo, ele é feito para refutar esta doutrina distorcida da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu te convido, neste momento, a se inscrever no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor, e me ajude, tá bom? Dê aí o seu like, o seu joinha, faça o seu comentário, ok, meu irmão? E eu peço mais uma coisa, distribua esse vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder, ok, queridos? Bom, os adventistas do sétimo dia, eu vou trabalhar esse texto aqui. Eles dizem que a passagem de Jeremias 4, e o que diz aqui? 4, 23 a 26, eles dizem que está descrevendo a terra nos 1000 anos. E eu vou ler mais uma vez aqui. Jeremias 4, 23 e 26. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo,
e todos os outeiros estremeceram. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves dos céus tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra... Não, somente até o versículo 26. Ok? Então, a partir de aqui, queridos, começará a minha refutação à Igreja Adventista do Sétimo Dia, aos Adventistas. A partir de agora, eu trabalharei esse texto seguido de uma refutação. E começo com esta pergunta: será que Jeremias está aqui falando realmente da terra no período de 1000 anos? Será que Jeremias, quando descreve a terra desolada, sem habitantes, sem forma e vazia, será que realmente Jeremias tinha em mente aqui a terra nos 1000 anos? E eu vou dizer para você, não. E ficará vago se eu simplesmente disser um não. Você já me conhece? O meu não, ele é munido, ele tem bases em versículos bíblicos. O meu não consiste de uma refutação. Então vamos começar por aqui, versículo 27, eu vou trabalhar no próprio texto. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. De todo, porém, não a consumirei. Aqui o próprio texto já refuta a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela diz que no milênio, toda a terra será consumida, toda a terra será destruída, não haverá habitante algum. Mas veja, ó meu irmão, o que diz o versículo 27 de Jeremias 4? Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada. Ora, é isso que os adventistas dizem, toda a terra será assolada. Só que o versículo não para aqui. Olha o que diz, de todo, porém, não a consumirei. E isso os adventistas não ensinam. O que o autor tem em mente? Meus queridos, Jeremias ele foi um profeta que ele viveu, para eu ser muito preciso, ele viveu no 7º século antes de Cristo. Jeremias, ele profetizou sobre a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E o cativeiro babilônico, ele durou de 605 antes de Cristo a 537, se não me falha a memória. Em outras palavras, o cativeiro babilônico ele durou 70 anos e começou em 605. Outros colocam em 606, outros até colocam em 607. Seja como for, o cativeiro babilônico ele começou entre 605 e 607, ou entre 607 e 605. Tá bom? Estou dando aqui essas variantes logo. E durou 70 anos. E Jeremias, de acordo com o que lemos aqui, ele viveu nesta época. Na verdade, ele viveu e ele profetizou antes do cativeiro babilônico. Então, irmãos, o que Jeremias está narrando aqui, nos versículos 23 a 26 do capítulo 4, é o estado da terra de Judá, da terra de Israel. O que Jeremias está profetizando aqui é a destruição de Israel, de Judá, pelas hordas, pelos exércitos de Nabucodonosor. Isaías, ou melhor, Jeremias, ele descreveu a destruição de Israel, dos filhos de Israel, de uma tal forma que ele comparou na descrição com o estado primitivo da terra. Conforme nós temos lá no Gênesis, lá diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma porque não tinha vegetação, não tinha
árvores, não tinha as plantas, não tinha os vegetais. E vazia porque vazia de homens e de animais. E por isso lá no Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Só depois você vai ler no capítulo 1 é que Deus vai dando a forma à terra com a criação dos vegetais, das plantas e assim por diante. A criação de animais e, por fim, a criação do homem. Então, com a criação do homem, que é a última criação de Deus, a terra ela ganhou forma e deixou de ser vazia. E quando Jeremias, no capítulo 23, no capítulo 4, versículos 23 e 26, ele descreve a terra conforme eu li, ele está comparando aqui a terra, o estado da terra de Judá, com a terra primitiva, que era sem forma vazia. Nabucodonosor foi o que ele fez, ele veio, ele destruiu, ele assolou a terra de Israel, ele assolou a terra de Judá, cortou as plantas, cortou tudo, os bosques, queimou, incendiou o templo de Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, levou todos os tesouros do templo para a Babilônia. A arca ela tomou um fim, a arca da aliança. Não se sabe até hoje o paradeiro dela, mas há alguns que especulam que Nabucodonosor também levou essa arca. Seja como for, queridos, Jeremias ele pensa aqui na destruição de Jerusalém, do povo de Israel, pelos exércitos de Nabucodonosor. Jeremias não está falando da terra no período milenário. E por que eu sei disso? Pelos versículos que eu vou ler para você, a começar do que eu já li, versículo 27. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Eu não vou ler todos os versículos porque é grande, mas eu vou provar aqui para você que a profecia ela diz respeito ao estado da terra de Israel nos dias do cativeiro babilônico. 5,14 diz o seguinte, portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. 15. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, é uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. Essa nação aqui são os babilônios, irmão. É a Babilônia. Ok? Versículo 18. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. Em outras palavras, não farei de vós uma destruição total. Você veja que o próprio texto ele se encarrega de refutar a heresia da Igreja Adventista. A Igreja Adventista diz que a terra, e ela entende que isso aqui está descrevendo o milênio, e não é, diz que toda a terra será consumida, será destruída, mas o próprio texto diz não. São dois erros da Igreja Adventista, um que diz que Jeremias está falando do milênio, e outro que a terra será totalmente destruída. E a Bíblia corrige isso. A destruição aqui da terra, ela está falando da destruição por Nabucodonosor. Nabucodonosor marchou contra Israel e destruiu a terra. Outra coisa, mas a terra de todo não foi consumida, é o próprio texto quem está dizendo. É 5,18. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós, aqui ele está falando para os judeus, uma destruição final ou total. Versículo 20. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá. Ok, irmãos? Versículo 29. Eu estou pulando versículos, eu escolhi aqui os versículos que a mensagem é claramente endereçada a Judá e a Israel. Para que vocês entendam que esta profecia ela foi endereçada à nação de Israel e não ao milênio, às nações, Jeremias não está aqui falando do milênio, ele está falando
para a nação de Israel, ele está falando para o seu tempo. É isso que Jeremias está falando. Versículo 29. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas, ou seja, por causa da impiedade deles. Diz o Senhor, não me vingarei eu de uma nação como esta. Agora vamos para o capítulo 6. Portanto assim, 6:6. Portanto assim diz o Senhor dos exércitos, cortai árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada. Só opressão há no meio dela. Veja que a profecia aqui de destruição dirige-se aos habitantes de Jerusalém, aos filhos de Israel. Versículo 8. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne assolação e terra não habitada. A profecia é dirigida para os judeus, ó queridos. Versículo 22. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, que ele se refere aos babilônios, e uma grande nação, que é a Babilônia, se levantará das extremidades da terra. Versículo 26. Ó filho do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Aqui Jeremias está profetizando para os filhos de Israel. Meus irmãos, eu poderia ler muito mais, mas se você quiser entender mais ainda, você leia todo o livro de Jeremias. Se for muito, leia do capítulo 4 ao capítulo 6 de Jeremias. Você vai entender que Jeremias ele está falando da destruição de Israel por Nabucodonosor. Ele não está falando da destruição das nações na vinda de Cristo, conforme, de forma equivocada, ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok, queridos? Isso não é verdade. O outro texto que eles usam para a destruição da terra de seus habitantes na vinda de Cristo é Isaías, que eu vou ler para vocês. Vamos lá ver se Isaías também fala da destruição realmente dos ímpios de todas as nações na vinda de Cristo. Olha, eles leem 24, 1 e 2. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que sucedeu ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. Ora, meus irmãos, mais uma vez aqui Isaías ele está falando da mesma, assim como Jeremias, Isaías ele está falando aqui, está entendendo? O pequeno Apocalipse de Isaías, a terra de Israel desolada depois da invasão da Babilônia, ilustra a aflição na distribuição. Aqui, Isaías ele está falando exatamente da destruição e desolação da terra pelos babilônios. Ele não está falando aqui do estado da terra, um estado caótico e desabitado no período dos 1000 anos. E o próprio texto, como eu disse, ele refuta os adventistas. 24:6, olha o que diz. Se realmente, irmãos, Isaías estivesse aqui falando do milênio, se Isaías estivesse falando do milênio, que não está, eu quero lhe dizer claramente que Isaías não, mesmo assim, Isaías não ensinaria que a terra seria desolada por completo. Vamos ler aqui 24:6. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam, ou poucos homens restarão. Ora, a Bíblia está refutando os adventistas. Os adventistas dizem que não haverá ninguém na terra, que todos os homens serão destruídos. Porém, na hipótese, irmãos, veja que eu estou falando hipotético aqui. Na hipótese de Isaías estar falando do milênio, ainda assim, não combina com o que diz os adventistas do sétimo dia. Porque o próprio Isaías, caso ele estivesse falando do milênio, ele não ensina que no milênio a terra será totalmente destruída
e totalmente desolada. Olha o que é que ele diz no versículo 6. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Aqui está falando que todos os homens foram destruídos? Não. Você viu aí a falácia dos adventistas? É uma interpretação falaciosa ensinar que todas as nações serão consumidas na vinda de Cristo. E eu vou mostrar mais adiante, à luz do Novo Testamento, como isso é uma interpretação falaciosa, embora eu já esteja mostrando aqui. Repito, o que Isaías está descrevendo, assim como Jeremias, é a desolação da terra nos dias do cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor veio e destruiu a terra de Israel. Os habitantes de Jerusalém foram para o cativeiro e a terra ficou desabitada, mas não ficou totalmente desabitada. É só você ler no capítulo 24, versículo 6 de Isaías, que diz que poucos homens restaram. E os homens que restaram ali, na sua maior parte, foi da tribo de Judá. E é por isso que depois do cativeiro babilônico, passados 70 anos, a nação ou a terra de Israel ela começou a ser povoada exatamente pela tribo de Judá. Depois vieram os levitas e assim vieram outros. Mas a tribo principal que repovoou a terra de Israel foi a tribo de Judá. Daí é que depois do cativeiro os israelitas eles passaram a ser chamados de judeus, em referência à tribo de Judá, ok, queridos? Os irmãos, eu quero ler bem aqui em Jeremias, ainda em Jeremias 32, 4, 32, 43, aliás, Jeremias 32, 43, para a gente ir lá para o Novo Testamento, ok? Falar sobre o milênio. 32, 43, o que diz? E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, esta está desolada, sem homens, sem animais, está entregue na mão dos caldeus. Foi o que eu disse para vocês. Jeremias ele está falando da terra destruída pelos caldeus, e não por Cristo na sua vinda. Capítulo 35, 5. Vamos ler mais um pouco aqui. E pus diante dos filhos das casas dos 33, 5. Eles entraram a pelejar contra os caldeus. Está falando dos judeus. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres, de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade. Está falando aqui de Jerusalém, por causa de toda a sua maldade. Ok, queridos? Versículo 10 do mesmo capítulo. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado, e sem homens, sem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem morador, sem animais, ainda se ouvirá, ó profecia. Primeiro Jeremias está falando da desolação das cidades de Jerusalém e de Judá. Mas aqui vem a profecia boa para eles. A voz de gozo e a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa, a voz dos que dizem, louvai o Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor. Pois farei voltar os cativeiros, os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Veja aqui que Jeremias ele está descrevendo a destruição da nação de Israel por Nabucodonosor, mas também profetiza a volta dos judeus para a terra que estava desolada. Então fica refutado aqui, meus queridos, esta heresia da Igreja Adventista que ensina que todas as nações serão destruídas. Agora vamos para o Novo Testamento. Vou trabalhar apenas no capítulo ou no livro do Apocalipse. E eu vou lhe provar como durante o milênio, não só será aqui na terra, como terá nações.
Ok? Vamos lá. Apocalipse capítulo... Vê se eu encontro aqui. Apocalipse capítulo 2. Vou começar aqui. 2. 26, 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aqui é uma promessa para a igreja. Eu lhe darei poder sobre as nações. Isso sim, meus irmãos. Esta é uma profecia que ela terá cumprimento nos 1000 anos de Cristo, quando ele estiver aqui na terra reinando. Quando Cristo vier dos céus, ele estabelecerá o milênio aqui na terra. E com a igreja, Cristo reinará sobre as nações. Está aqui, a promessa para a igreja. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ora, se a igreja terá poder sobre as nações, logo cai por terra a heresia da igreja adventista, que diz que as nações serão destruídas. Como é que as nações serão destruídas? E aqui se fala que a igreja terá poder sobre as nações. E veja que nações aqui não é a igreja, nós não podemos confundir aqui nações com o povo vencedor. A promessa aqui não é as nações, a promessa de domínio aqui é e ao que vencer, ou seja, são os vencedores, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então veja que o grupo dos vencedores é um e as nações são outras. Quem é que domina? São os vencedores. Quem são os dominados? As nações. Logo, durante os 1000 anos, haverá nações aqui na terra. Prossigamos. E com vara de ferro as regerá as nações. Regerá as nações. Aqui não está dizendo destruirá, mas regerá. E com vara de ferro as regerá. E serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Está bem aqui, irmãos. Aqui nós temos aqui uma promessa de Cristo para a igreja, para dominar as nações durante o milênio. Então fica provado que durante o milênio haverá nações sobre a terra. Capítulo 5, versículo 10. O que diz aqui? E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Os adventistas dizem que a igreja reinará com Cristo no céu por 1000 anos. Mas a Bíblia desmente. A Bíblia, ela não apoia a heresia adventista. Os adventistas dizem que Cristo reinará com a igreja 1000 anos no céu. Mas a Bíblia diz diferente. O que diz? 5:10 de Apocalipse. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E reinarão sobre a terra. Aqui é mais uma promessa para a igreja, queridos. A igreja, Cristo e a igreja reinarão sobre a terra. Aqui está dizendo é sobre a terra. Aqui não está dizendo que nós reinaremos no céu. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 15, queridos. O que diz aqui, 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Está aqui, meus irmãos. Os adventistas, eles distorcem a Bíblia Sagrada. Aqui é uma promessa para o milênio. Aqui está dizendo que todas as nações te adorarão. Está aqui, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Você vai ficar com a heresia da igreja adventista, de que as nações serão exterminadas, ou você vai ficar com a Bíblia Sagrada? Vamos ver alguma coisa mais sobre o milênio. Eu vou ler essa passagem bem aqui, que os adventistas usam para dizer que todas as nações serão destruídas. O que eles lêem aqui? Apocalipse capítulo 19 e versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Aqui os adventistas dizem que aqui está em foco todas as nações serão destruídas por Cristo. Mentira. Volte aqui
Leiamos no versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Vou ler bem aqui para ficar melhor, queridos. Pronto, é isso que eu queria. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, e vi a besta, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos. Repita comigo. E vi a besta e os reis da terra, que está falando dos reis da terra, e os seus exércitos, ou seja, os exércitos desses reis que seguem a besta, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Aí prossigamos a leitura. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Versículo 21, para fecharmos essa leitura. E os demais foram mortos com a espada. Quem são os demais aqui? Aqui não está falando, por demais, não vamos entender as nações. Os demais aqui, irmãos, são exatamente os reis da terra e seus exércitos, que seguiam a besta, que é o versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo. Então, os demais que foram mortos no versículo 21 são exatamente os reis da terra e seus exércitos, e não as nações. Ok, querido? E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Não está em foco aqui a destruição das nações, mas sim a destruição dos reis da terra, daqueles que seguiam a besta, ok? E dos exércitos desses reis. João ele não está falando aqui da destruição das nações. João jamais ensinou que as nações serão aniquiladas na parousia de Cristo. Agora vamos ver aqui. Capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Vou provar para você, mais ainda, que haverá nações aqui na terra. E ele prendeu o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Prossigamos. E lançou-o no abismo. Este abismo aqui, irmãos, eu digo de já logo, que não é a terra, que é o Tártaro. Aqui é o habitat dos demônios, e ficam nas partes mais baixas da terra. É um compartimento do Hades. Ok? Leia 2 Pedro 2,4 e Judas 6, que fala dos anjos desobedientes, dos anjos que caíram com mulheres, que se prostituíram, com mulheres que se deitaram, conforme nós temos em Gênesis 6, 2-4. Aqueles anjos, eles foram aprisionados e estão em cadeias, aguardando o dia do juízo. Ok? Então, o abismo em questão aqui é o mesmo Tártaro, é a mesma prisão dos anjos desobedientes, descrito em Judas 6 e 2 Pedro 2,4. Abismo aqui não é a terra, ok, queridos? E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Olha o objetivo da prisão de Satanás. Qual foi o objetivo da prisão de Satanás? Para não enganar as nações. Logo, se ele foi preso para não enganar as nações, queridos, é porque vai existir nações aqui na terra. Se não existissem nações aqui na terra, para que prender Satanás? Ele ia enganar quem? Enganar quem não existe? Não tem sentido. Mas Satanás foi preso para não enganar as nações. Cai por terra a heresia adventista. E os adventistas, eles sabem disso, mas eles seguem a sua papisa e profetisa Ellen White. Eles estão seguindo Ellen White, não a Bíblia Sagrada. Os adventistas, eles dizem sim para as heresias de Ellen White e não para o que diz a Bíblia Sagrada. Prossigamos. E lançou no abismo,
E ali o encerrou, e pôs ele sobre ele para que não mais engane as nações. Aqui está o objetivo da prisão de Satanás: não enganar mais as nações. Logo, está claro que no milênio haverá nações. Até quando Satanás será preso? Até que os 1000 anos se acabem. Até quando Satanás será preso? Até que os 1000 anos se acabem. E depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Onde eles reinaram com Cristo durante 1000 anos? Aqui na terra. Irmãos, prestai bem atenção, a Bíblia está dizendo que eles viveram. Esse viver aqui é a ressurreição. Aqui está falando da ressurreição. Eles ressuscitaram e reinarão com Cristo aqui mil anos aqui na terra. E é aqui na terra, já mostrei, já venho mostrando para você que o reinado de Cristo será aqui na terra. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante esses 1000 anos que Satanás está preso, para não enganar as nações, aqui na terra ele estará, ou melhor, Satanás estará preso, estará no abismo, para não enganar as nações que estão aqui na terra. As nações, elas estão aqui na terra e são governadas por Cristo e pela igreja, conforme nós lemos em Apocalipse 2, 26 e 27. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Os adventistas, na sua heresia, eles dizem que esses mortos aqui são os adventistas do sétimo dia, eles ensinam que a ressurreição dos mortos consistirá dos mortos de todos os tempos. Até aí, queridos, não tem problema. Problema não é esse, porque isso também nós concordamos, que a ressurreição dos mortos consistirá dos mortos de todos os tempos ímpios. O problema você vai encontrar daqui para frente. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Versículo 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Acabando-se os 1000 anos. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Quem são essas nações na interpretação da Igreja Adventista? Essas nações são exatamente os mortos aqui do versículo 5, que diz, mas os outros mortos não reviveram. Então, para os adventistas, essas nações aqui, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Para os adventistas, as nações aqui são exatamente os mortos, os ímpios de todos os tempos, desde Caim até o último ímpio que há de ressuscitar. Para eles, essas nações são os ímpios ressuscitados, que no final, depois do milênio, veja o estratagema deles. Os adventistas, eles dizem que não haverá nações aqui na terra. Como o versículo aqui está mostrando que nações haverão aqui na terra, o que eles fazem? Aqui não são nações que foram governadas por Cristo na terra. Aqui são os ímpios que ressuscitaram, que são as nações ímpias de todos os tempos, ressuscitaram para obedecer a Satanás. Meus irmãos, veja que heresia. Veja que heresia. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Que estão. Elas passaram 1000 anos nos 4 cantos da terra das nações. Agora eu quero que você entenda, essas nações, elas não podem ser confundidas com a igreja. Ok? E por que eu estou dizendo isso? Porque há teólogos que, tal como a heresia da Igreja Adventista, que diz que essas nações são os ímpios de todos os tempos, há teólogos que dizem que essas nações é a igreja. Não é. Não, irmãos. Aqui são nações, são as nações que não foram destruídas por Cristo na sua parúcia e entraram no milênio e foram administradas e foram dominadas, regidas por Cristo e pela igreja durante 1000 anos, ok?
E sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos. Os santos aqui é a igreja, ok, queridos? E a cidade amada aqui é a Jerusalém. E eu digo aqui, não é a Jerusalém celestial, é a Jerusalém terrena. Em Lucas está escrito que Cristo governará e reinará no trono de Davi. Lucas, a profecia diz que Cristo, o Messias, se assentará no trono de Davi. E na casa de Davi ele reinará. Onde é a casa de Davi? É aqui na terra. Cristo governará todas as nações a partir da cidade de Jerusalém, que será a capital do mundo. Cristo governará todas as nações e o centro do seu governo, a capital será Jerusalém, o centro será Jerusalém, lá em Israel. É isso que a Bíblia diz, queridos, ok? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Aqui os santos é a igreja. E a cidade amada é Jerusalém, que será a capital do Messias durante os 1000 anos. E cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Está bem aqui, meus irmãos? A igreja adventista, ela está provado que ela distorce a Bíblia Sagrada. A igreja adventista distorce a Bíblia Sagrada. Mas eu estou mostrando aqui para você, meu irmão, que nós não podemos, eu quero só aqui te mostrar uma outra heresia da igreja adventista. Eu vou ler isso aqui para você. No fim dos 1000 anos, eu estou na página 310 do livro da igreja adventista, Estudos Bíblicos, página 310. No final dos 1000 anos, Cristo, acompanhado dos santos, vem de novo à terra. De novo. Meu irmão, Cristo diz, virei outra vez. E lá em Hebreus 9 e 28, eu vou ler aqui para você. Eu vou só citar de memória. Hebreus 9 diz o seguinte, E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo aparecerá uma segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Veja que a Bíblia Sagrada, ela diz que Cristo voltará apenas uma vez. Só haverá mais uma vinda de Cristo, queridos. Cristo virá do céu para a terra, estabelecerá o seu reino de 1000 anos aqui na terra, e ele não voltará para o céu. Aqui ele permanecerá para todo sempre. Cristo governará durante 1000 anos. Não é ainda o estado eterno, queridos. Passados 1000 anos depois, você pode ler nos capítulos 20 e 21 de Apocalipse e 22, a nova Jerusalém desce do céu, aqui para a terra. E os santos habitarão ou continuarão habitando para sempre aqui na nova terra. Esse é o ensino do Novo Testamento e do livro de Apocalipse. Mas olha o que os adventistas dizem. No fim dos 1000 anos, Cristo, acompanhado dos santos, que é a igreja que ele está se referindo, vem de novo à terra. De novo, olha, 2 vindas, olha a heresia. Os adventistas dizem que antes do milênio Cristo vem e leva a igreja para o céu, para passar 1000 anos. Depois de 1000 anos, Cristo vem de novo à terra. Esse é um ensino que não tem apoio, que não tem respaldo na Bíblia Sagrada. Vou fazer a leitura. No final dos 1000 anos, Cristo, acompanhado dos santos, vem de novo à terra, contrariando, obviamente, Hebreus 9, 27 e 28, para executar o julgamento dos ímpios e preparar a terra por meio de uma recriação para ser a morada eterna dos justos. Meus irmãos, aqui é heresia por cima de heresia, distorção por cima de distorção. É por isso que eu não aceito, ok, queridos, o ensino da igreja adventista, porque é uma distorção bíblica. Vou ler mais um trecho bem aqui que diz, contra quem vão os ímpios fazer guerra e qual o resultado?
e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Olha o comentário deles. Este é o último ato no grande conflito entre Cristo e Satanás. Toda a raça humana se encontra ali pela primeira e última vez. Ali ocorre a separação eterna dos justos e dos ímpios. Nessa ocasião é executado o juízo divino sobre os ímpios no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ela põe fim à guerra, à grande rebelião contra Deus e seu governo. Aqui, queridos, não era o que eu queria ler, eu não vou perder muito tempo com isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que as nações, e está nesse livro bem aqui, porque o vídeo está terminando aqui, as nações aqui, que são vistas a seguir Satanás, prestai bem atenção, a igreja adventista ensina, e esse livro aqui ensina, esse livro que eu estou lendo ensina, que esses ímpios, ou essas nações, são os ímpios de todos os tempos, que ressuscitados seguirão a Satanás. Ora, a igreja adventista ela dá essa distorção para negar que as nações ali são nações que viveram e foram regidas e dominadas por Cristo aqui durante 1000 anos. Como os adventistas dizem que durante o milênio não haverá um ser humano aqui na Terra, não haverá nações, então eles têm que distorcer e dizer que as nações que seguiram Satanás são os ímpios que ressuscitaram. Veja que distorção, meus queridos. Veja que distorção. Está bem aqui, eu encontrei. Tá porque, a esse tempo, em resposta ao chamado de Cristo, os injustos mortos, de todos os tempos, acordarão para a vida. Esta é a segunda ressurreição. A ressurreição da condenação. Os ímpios ressuscitam com o mesmo espírito rebelde que antes possuíam. Então Satanás é solto de seu longo período de cativeiro e inatividade. Está bem aqui, eu estou aqui confirmando para você. Para os adventistas, as nações que seguem Satanás não são as nações que foram dominadas por Cristo durante 1000 anos, porque eles negam que aqui na Terra haverá nações. Então eles têm que inventar um desdobro, uma mentira. E a mentira que eles inventam é, para não dizer heresia, é que essas nações são os ímpios de todos os tempos. Então, meus irmãos, aqui eu fiz a refutação completa, eu li no próprio livro deles, eu li no próprio livro deles, ok, queridos? Estudos bíblicos, doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas. Eu peguei a própria obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia e fiz uma refutação. E se você quiser compartilhar este vídeo com um adventista, faça isso. Faça isso. Se você é um adventista do sétimo dia, saia desta seita. Porque os adventistas eles não seguem a Bíblia Sagrada, eles seguem as heresias de Ellen Goldwhite. Esse ensino que está nesse livro aqui dos adventistas, ele não procede da Bíblia, embora eles usem a Bíblia, não. Eles usam a Bíblia para distorcer. O ensino aqui que eu acabei de ler dos adventistas é tirado dos escritos de Ellen Goldwhite. No livro O Grande Conflito de Ellen Goldwhite, ela ensina isso e em outras obras. Então, os adventistas, eles são heréticos, a igreja é uma seita e ela segue, a sua papisa, a Ellen Goldwhite e não a Bíblia Sagrada. Está feita aqui a refutação. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.